Antes de mais, boa noite a todos. Decidi fazer aqui uma experiência diferente no nosso Quarteira no Tempo. O nosso excepcional grupo sobre tudo aquilo que são fotografias, documentos, notícias sobre Quarteira. Nomeadamente sobre a história de Quarteira, claro. Gostaria de vos falar de uma parte importantíssima da nossa história, que é, sem dúvida, a Fonte Santa. Contudo, vou remeter para uma parte específica da sua história que teve lugar entre julho e agosto de 1909. O jornal Notícias de Lolé daria nessa época corpo aos acontecimentos que eram considerados pouco dignos e que decorriam num lugar situado nos arrabaldes de Quarteira, denominado Fonte Santa. Conhecida já no tempo dos romanos, dada a existência de evidências arqueológicas comprovando a canalização de águas provenientes desse local por via de tubagens em chumbo. No entanto, não temos a certeza se estariam cientes das propriedades especiais destas águas na cura de doenças cutâneas, doenças de pele, e se as propriedades desta fonte levariam a que fosse considerada santa já no período medieval, sendo ela muito frequentada em séculos vindouros por pessoas que recorriam à sua fama. Embora a veracidade dos seus poderes curativos nunca tivesse sido confirmada à luz da ciência, a sabedoria do povo atestava a realização de pequenos milagres. Aquele que nela fizesse imersão do corpo ou consumisse, vir-se-ia recuperado de doenças de pele, dores e reumatismos. A sua fama, amplamente difundida, levava à realização de autênticas romarias por parte daqueles menos endinheirados e que não podiam recorrer às estâncias termais da época. Se pensarmos que para poder recorrer às principais estâncias termais, as pessoas tinham que fazer grandes jornadas em deslocação até esses locais e depois também teriam que suportar a estadia nesses mesmos locais. Logo, era algo que não estava afeto, que não estava à disponibilidade de todas as pessoas. Na imagem que decidi partilhar, podemos ver, ao fim e ao cabo, aquilo que seria, penso eu, e posso estar em erro, que estas imagens nunca são fáceis, fotografias nunca são fáceis de datar, mas possivelmente seria a Fonte Santa em estado quase natural, datada dos meados do século XX. Podemos observar, inclusive, uma lavadeira da Fonte Santa debruçada e várias peças de roupa também ao longe a secar. Contudo, o importante é nós falarmos também sobre aquilo que nos diz o jornal Notícias de Lolé em julho de 1909. E então diz o seguinte: no exclusivo intento de tornar públicas as necessidades do concelho e os melhoramentos inerentes a elas, vamos dedicar este artigo à afamada Fonte Santa, situada no Almargem. De há mais de 30 anos, somos testemunhas de curas realizadas em doenças cutâneas com a aplicação daquelas águas que brotam de um lago onde as mulheres lavam a roupa. Esta água rebenta em pequenos borbotões. E o lago pouco mais tem do que um palmo de altura. A fama destas águas estende-se por toda a província. E ainda do Baixo Alentejo, muitos enfermos que nas águas encontram o remédio das suas enfermidades. E sabem as condições em que se encontram aquelas águas? Ainda hoje, nem uma pequena casa onde os enfermos se ocultem aos raios do sol e que ali incidem
com pasmosa intimidade. As águas, que são aproveitadas pelas lavadeiras e pelos enfermos, seguem em direção de Lolé Velho e vão depois entrar no oceano. Muitas hortas e pomares aproveitam-se dos sobejos daquelas águas. Em outro país, ter-se-iam organizado empresas que transportassem as águas em fonte de receita. Que se transformassem. Mas porque a Câmara não tem dinheiro ou não tem iniciativa. Ou porque os nossos capitalistas só entram com os seus dinheiros e aos lavradores a carregar de juros. É certo que, não obstante o enorme êxodo de gente à procura de águas termais a longas distâncias, ninguém tem pensado em tais águas, senão algum pobre que, não tendo dinheiro para empreender longas jornadas, se satisfez em curar a enfermidade que o mais o aflige, embora à custa de outra enfermidade que possa adquirir daquele descampado, por falta de condições que o ponham a coberto das intempéries. Terão as câmaras ignorado a existência daquelas águas e as condições em que se encontra o seu depósito? Não queremos. Oneradas com grandes encargos sobre elas, incidem, no intuito de beneficiar a metrópole, que é a única filha bonita dos nossos governos. Não ouçam gastar 5 réis, embora essa pequena despesa seja feita em proveito do município e da província. Tem parecido a essas câmaras que o construir-se uma casa próximo da fonte, onde os enfermos que são as pessoas que estavam doentes, se possam alojar, é luxo demasiado, atentas a circunstâncias precárias do Tesouro Municipal. Esta notícia, que data de julho de 1909, espelha claramente que existia já na época um desligar relativamente à Fonte Santa. A Fonte Santa acaba por também ser mencionada por pessoas do conhecimento histórico da época, monografistas, por exemplo, como Ataíde de Oliveira, que Ataíde de Oliveira, em 1905, na sua obra A Monografia do Conselho de Lolé, publicada em 1905, ele faz uma referência à Fonte Santa, mas uma referência bastante interessante, quando ele diz que ao sul da freguesia de São Clemente de Lolé existe uma copiosa fonte chamada a Fonte Santa, cujas águas são de maravilhosos efeitos para doenças cutâneas, para dores e mais doenças reumáticas. No verão temos visto muitas barracas armadas junto da fonte, onde se acolhem os doentes, visto não haver ali prédios urbanos que os recebam. Aconselhamos a Câmara deste Conselho que mande analisar aquelas águas e faça o que tem feito no Norte as respectivas câmaras. E sabem o que se fez com relação às águas minerais do Luso, no distrito de Coimbra? E então, ao fim e ao cabo, Ataíde Oliveira deixa esta referência à Fonte Santa, às suas propriedades curativas e a esta noção de que tais águas deveriam ser aproveitadas e também rentabilizadas para gerar riqueza na localidade. Algo que nunca se conseguiu fazer com a Fonte Santa, mesmo até em períodos mais próximos de nós, em que também se tentou criar ali algo e nunca se conseguiu. Inclusive, até nos dias de hoje, ela estando seca, também não se consegue fazer dali nada, ou não se vê interesse em fazer dali algo mais por parte do poder político. Mas isso é algo que, agora aqui para a nossa conversa, não interessa assim muito. É interessante também nós vermos o que vem a seguir. No número a seguir, temos aqui também mais um registro sobre a Fonte Santa, que diz o seguinte: que tem sido enorme a afluência de enfermos a tomar banho nas águas da Fonte Santa. Neste último sábado, uma pessoa que visitou aquela estância
informa-nos que junto da fonte se encontravam mais de 300 enfermos, apenas acobertados dos intensos raios de sol naquele descampado pelos carros que ali transportavam os doentes. Existe perto de 3 cabanas de junco, mandadas construir em tempos pelo amigo Cristóvão de Sousa, mas quase arruinadas, e que ainda assim são procuradas pelos primeiros enfermos que ali aparecem. Na semana passada, ali se encontravam enfermos de Tavira, Faro, Albufeira e Paderno, e de todo o resto do concelho. Ao longe, o arraial apresentava o aspecto de uma tribo de ciganos, acampada num deserto. Parece que em tempos remotos houve uma Câmara Municipal que se interessou pelas águas da Fonte Santa, como demonstram as ruínas de antigas construções de canalizações. Por qualquer motivo, as suas sucessoras não mais fizeram cumprir o seu dever. E aquilo a que hoje chamamos fonte não passa de uma esteira de água que rebenta por múltiplos olhos, de cujas águas as lavadeiras se servem à superfície da terra. O enfermo vê-se forçado a deitar-se sobre o chão, escorrendo-lhe por cima a água. E assim mesmo, por aquelas bandas, se vêem aqui e ali muletas usadas pelos enfermos que ali fora por eles deixadas quando se viram curados. São inúmeros os casos de curas obtidas por aquelas águas. Muitas fontes, que ainda hoje conservam o nome Fonte Santa, transmitem a notícia das maravilhosas qualidades medicinais das suas águas, escreveu o Sr. Leite de Vasconcelos. E por isso não há que estranhar, sabendo-se que os nossos antigos lusitanos, ou ainda os povos pré-históricos, erguiam um intenso culto às fontes. Certamente ainda não se deu, infelizmente, caso algum que tocasse de perto a nossa corporação a mover-se em benefício dos seus municípios e ainda dos nossos fundos municipais. Antigamente havia em Lolé um largo espaçoso, mas quase inabitável no inverno, pelo grande lamaçal produzido pelas águas. Mais tarde foi habitar esse largo um camarista, e logo nesse ano se gastou verba importante no calcetamento do largo e das ruas que para ele davam. Se felizmente pessoa da família de qualquer camarista se visse necessitada de tomar banhos naquelas águas, talvez aparecessem os necessários fundos para se fazer os mais importantes e inadiáveis reparos naquela fonte. Convidamos os muito dignos camaristas a dar um passeio até à Fonte Santa, no intento de convencerem da necessidade de fazer ali qualquer despesa em benefício dos enfermos. Apelamos para o seu coração. O abandono daquela fonte de remédio chega a ser uma selvageira. Ao fim e ao cabo, nós estamos a falar de um registro proveniente de 1909. É importante depreender este balizar histórico a que nos estamos a referir, porque se há cerca de 112 anos já existiam estas questões em torno da Fonte Santa e da sua recuperação e de se fazer ali algo e de fazer uma estância para que aquelas águas fossem aproveitadas, com certeza que hoje em dia essa seria uma situação muito complicada por tudo aquilo que aconteceu, com as infiltrações de componentes químicos nos solos, nos leitos, e então seria muito complicado fazer isso. Mas, veja-se bem, até uma simples, recuperação de caráter patrimonial da Fonte Santa para recriar ali algo que perdure próximo do tanque da fonte, algo que perdure e que explique o que se passava ali, não só a questão das lavadeiras, é efetivamente muito complicado de se conseguir. Por isso, não estranhem se há 112 anos assim o era. Agora, pois esta é uma questão centenária e que só será resolvida se existir efetivamente uma mudança de mentalidade relativamente àquilo que é o nosso património histórico.
nomeadamente da freguesia de Quarteira. Meus amigos, quero agradecer às pessoas que ouviram esta pequena comunicação. Um pouco tarde, mas não tem problema. Fica aqui para que outras pessoas possam ouvir. Pronto, e agradeço a todos pela vossa disponibilidade. E quem sabe, daqui mais algum tempo, poderemos fazer aqui mais uma situação destas, lendo mais algumas notícias sobre a nossa terra. Muito obrigado e boa noite a todos. E bom fim de semana.